Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo, né? Enfim, chegou o grande dia de o Flamengo estrear no Mundial de Clubes para conseguir, ou tentar, né, uma vaga para a final com um possível Real Madrid ou Al Ahly do Egito, né? O Flamengo tem dúvidas nas laterais, né? Mas já tem a escalação provável do time que deve entrar em campo, né? A escalação padrão, mas nas laterais deve entrar Mateuzinho e Felipe Luiz, né? Pra mim, acho que foi um acerto do Vitor Pereira nessas laterais, né? Que era um grande questionamento da gente, né? As laterais e o sistema defensivo, né? Após levar aqueles 4 gols contra o Palmeiras. Mas eu acho que o Flamengo vai apresentar um bom futebol durante esse jogo e conquistar a vaga na final, nação. Então é isso aí, tamo junto. Vambora reagir esse vídeo aqui bem rapidinho. Vai deixando seu like e a sua inscrição para ajudar o canal. Créditos a ESPN no Brasil, link na descrição como crédito, e vambora para o vídeo. O que eu ia destacar é que, comparando com o ano passado, o Paulo Souza ele fez muitas mudanças no time do Flamengo e ele foi contratado para isso na época, não foi? Sim. Lembra? Vamos reconstruir o Flamengo e ele pegou ali o quebra-cabeça, embaralhou, estava tentando montar, não deu muito certo e, enfim, a gente já sabe o que aconteceu. O Vitor Pereira, ele tenta mexer no time do Flamengo. Mas parece que rapidamente ele já, assim, né, voltou em algumas ideias. Não que mais pra frente ele não queira remontar a equipe, mas eu acho que pra agora ele já vai na bola de segurança, Marra. Eu acho que sim. Especialmente também porque contra ele pesou o fato de não ter muito parâmetro. Ele chega, né, um Flamengo campeão, e ele não consegue se testar tanto assim. Ele se testa num jogo contra o Palmeiras, num 4-3. Nos outros jogos, ele precisava até descansar alguns jogadores, ele precisava ver alguns outros, ele precisava vender uma ideia de posicionamento diferente. E aí, bom, agora é o seguinte, agora você tem que decidir ali contra o Palmeiras. E a primeira resposta não foi positiva, porque também o outro time também era muito forte. Você pensa que acabou a história? Não, agora ele tem um Mundial. Você pensa que acaba a história? Não, depois ele tem mais um jogo com o Independente Del Valle. 2. Com mais 2 jogos, com o Independente, mais uma decisão em 2 jogos com o Independente Del Valle. É a vida. Ele aceitou isso. Eu acho que agora, ponha-se na pele dele. Talvez o mais inteligente seja, eu vou dar um passinho para trás, vou tentar acertar alguma coisa de posicionamento que eu não estava gostando e que o próprio Flamengo não estava gostando, tanto que trocou o treinador, mas eu vou dar o passinho para trás. Eu não acho que ele está errado, não. Não, até eu acho que pela exigência do calendário. É isso, ele tem 2 bombas, teve uma bomba já e uma segunda bomba agora de Mundial, quer ter essa terceira bomba numa decisão de Mundial. Então, assim, ele não... Eu acho que nem o próprio Paulo Souza, quando ele chegou, se tivesse essas 2 coisas para resolver, eu não acho que ele teria feito tantas mudanças também tão rápido. Porque uma coisa é você fazer a mudança sabendo que é lá para Libertadores, lá para o meio do ano ali, mais ou menos. Outra coisa é em 3 semanas, 2 semanas. Paulo Souza teve o jogo da Supercopa também. Mas... Sim, perdeu nos pênaltis, ok. Que também não era um fator que poderia mudar o Mundial, porque não tinha ele em sequência. E aí o Vitor Pereira, claro, ele tem esse teste muito óbvio escancarado na cara dele. Eu acho que a decisão mais sensata... E assim, eu defendi, quando ele foi contratado lá atrás, é o seguinte, cara, não mexe em nada. Não mexe porque não dá tempo de mexer em nada. Não dá tempo. Não dá tempo de você, não vou fazer uma mudança aqui no time e tal, com menos de um mês para jogar com o Palmeiras... Mas o próprio Corinthians dele, que fez um bom jogo contra o Flamengo no Maracanã, demorou um ano inteiro. Sim. Ele não tinha que mexer, mas ele mexeu. Mas ele foi contratado para mexer no Flamengo do mesmo jeito que o Paulo Souza foi? Não foi. Acho que não, porque o Flamengo terminou o ano campeão da Libertadores. Então ele foi contratado para fazer o Flamengo virar o de 2019? Talvez. Também acho que naquele porque mesmo não é para remontar. É difícil entender exatamente os porquês, né? E assim, mas aí, de novo, tentando pensar com a cabeça dele. Ele vai errar com a cabeça dele, ele não vai errar com a cabeça do Dorival. Então, ele tem um jeito de trabalhar, e ele arriscou. Agora eu acho que está na hora de errar a cabeça do Dorival, ou de acertar a cabeça do Dorival. Porque ele foi contratado assim, não é uma coisa dita abertamente para todo mundo, mas na minha cabeça o que ficou é o seguinte,
Precisamos de um técnico com um nível internacional que vá poder fazer o time ter mais alternativas e jogar o futebol ainda melhor do que com o Dorival. Sim. Só que isso demanda tempo. E o Como ele calendário não tinha... E assim, e acho que o erro estratégico é esse. Eu vou trazer um técnico para melhorar o time, só que eu tenho uma decisão daqui a um mês. E uma outra daqui a 10 dias. E ele só pôde começar a trabalhar no início de janeiro, quando a pré-temporada já tinha começado do Flamengo. Então é menos tempo ainda de treinos para isso. Então acho que talvez o lapso tenha sido esse. Eu quero um técnico que vai me dar mais, só que para que ele dê mais, se é que vai conseguir... Tem que ter mais tempo. Tem que ter mais tempo. Não tendo tempo, não mexe. Deixa como tá. Ele fez mexidas, no último jogo ele voltou. Só que aí tem uma outra questão. Não são os mesmos jogadores. Sim, João Gomes. Para a lateral direita e para o meio campo. Então já tem mudanças de características técnicas. Sim. Mas eu acho que para o todo do time ele poderia ter mantido, como eu acho que talvez ele mantenha, pela escalação do jogo com o Boa Vista. Da forma como o time jogou. Agora, ele pode ser muito personalista, muito pensar o que ele pensa e mexer radicalmente no time. Pensando em mais competitividade. Porque o que a gente viu sábado, apesar do desgaste físico do Al Hilal, que foi um jogo que gastou muita energia, mas foi um time muito físico. Muito contato, muita intensidade. Para um Flamengo que não vinha sendo físico antes de sair daqui. Coragem para tomar decisão ele tem, né? Mas aí acho que para mexer assim completamente na equipe precisa de mais de coragem, né? Precisa de um pouco de loucura também, não precisa, Linares? De momento, o que parece ser a principal dúvida, pelo menos para essa estreia aqui no Mundial de Clubes, é em relação a Mateuzinho ou Varela, qual que vai ser a opção do Vitor Pereira. Vamos ver se ele dá alguma dica na entrevista coletiva de logo mais, mas é muito por aí, talvez também na outra lateral a condição do Felipe Luiz para ser realmente titular da equipe nessa partida. A gente entrevistou depois do jogo da vitória do Al Hilal, o Michael, que jogou no Flamengo, e ele falava, já estou dando dica para os caras aqui que a gente tem que ficar de olho no quarteto de frente do Flamengo. Como faz para parar? Eu não sei. Mas o Michael falando assim, né, tentando também dar um pouco do que ele conhece desse Flamengo para tentar dar alguma dica para a equipe da Arábia Saudita. A princípio não parece que o Vitor Pereira faça uma grande revolução na equipe para essa partida. Pelo menos nos treinos a gente não pôde acompanhar isso tão de perto, mas vamos ver principalmente essas opções nas laterais, o que ele vai fazer então para esse duelo de amanhã, para o Flamengo então estreando em busca do tão sonhado repetir um título mundial como conquistou também em 81. E o destino é uma coisa engraçada, né? Por quê, Marra? Michael e Vinícius Júnior. Verdade. 2 jogadores, assim, vencedores com a camisa do Flamengo, né? Sim. Que a torcida adora, né? Gosta e que agora vão ser adversários. Né? E é isso, né? E jogadores com características semelhantes, né? A Mariana tinha me perguntado aqui há alguns dias, Eugênio, o que você acha que tem que jogar na lateral do Flamengo? Por exemplo, para esse jogo agora, eu acho que o lateral direito é o Mateuzinho. Porque... E na esquerda? E na esquerda o Felipe Luiz. O Al Hilal é mais forte ofensivamente pelo lado direito de ataque. E o lateral esquerdo é um volante adaptado, porque o lateral direito titular, Al-Sharani, está machucado, não viajou para o Mundial de Clubes. Então vai para dentro dele. Então o Al-Dawsari, que está jogando como lateral esquerdo, que não é o Salem Al-Dawsari, que é o craque do time, é o Nasser Al-Dawsari, ele mostrou fragilidades no jogo contra o Wydad. Então ali, vai Mateuzinho. Do outro lado, segura Felipe Luiz. Segura, porque ali vai cair o Marega, ali pode cair provavelmente o Michael, o lateral Saúde, que foi o cara que sofreu, estava envolvido no lance do pênalti, eles são mais agressivos pela direita. Então segura mais o Felipe Luiz, libera o Mateuzinho pelo outro lado. Contra o Real Madrid é uma outra história, porque aí tem Vinícius Júnior. Entendeu? Então, assim, cada jogo tem que ser adaptado. Ô, Linares, vou te despedir de você, bom trabalho. Só me fala, tem muito movimento aí? Já tem muito torcedor do Flamengo? Só pra gente encerrar o SC aqui. Na cidade já tem bastante, a gente veio de Rabat direto para cá, no entorno do estádio, a gente vê alguns torcedores que estão indo retirar ingressos. Mas quem já pegou o ingresso para amanhã está lá no centro, a cidade é bastante bonita, aproveitando também. Certamente a gente vai ter um ambiente tremendo aqui de torcedores do Flamengo para essa partida. E daqui a pouco, então, a gente acompanha e traz depois todas as informações da entrevista coletiva. A princípio, Vitor Pereira, estava marcado o Davi Luiz, vamos ver se vai ser ele ou o Everton Ribeiro, quem que vai dar a entrevista coletiva ao lado do técnico do Flamengo, Mari. Boa, Linares. Obrigada, viu, pelas informações. Bom trabalho para você. É isso, tá chegando na hora. Então... Que céu, hein?
Sensacional. Bonito, né? Tá de casaco ali, né? Tudo bem, mas o céu tá lindo, Tá mesmo lindo. Então amanhã... Pelo menos o clima vai ajudar pro jogo. Então, é isso aí, nação. Enfim, chegou o grande dia, né? Deu o Flamengo estrear no Mundial de Clubes contra o Al Hilal, né? Vai ser um jogo difícil, querendo ou não, vai ser um jogo difícil. O Al Hilal é um time muito bom. Não apresentou o melhor futebol contra o Wydad Casablanca, mas é um time muito bom. Que pode, querendo ou não, apresentar contra o Flamengo. Óbvio que, na minha visão, o Flamengo deve ter a bola e eles utilizar o contra-ataque, porque tem atacante rápido, né? Mesmo tendo alguns desfalques aí importantes, mas a base da seleção da Arábia Saudita vai estar em campo, né? É aquilo. A Arábia Saudita fez história na Copa do Mundo após ganhar da Argentina, mas depois deu o vexame e não conseguiu ganhar das seleções mais fracas, né? Da mais forte ganhou e das mais fracas perdeu, né? Poderia fazer história se classificando para as fase mata-mata da Copa do Mundo, que acabou não acontecendo, né? Só que aquilo, o Flamengo vai entrar com um único objetivo: jogar bem, marcar gols e se classificar para a final. Esse é o único objetivo do Flamengo, né? Gabigol tá muito pilhado. Eu vendo alguns vídeos da Flá TV, Gabigol tá muito pilhado para poder entrar, marcar gol e ajudar o Flamengo a se classificar, né? Outra coisa. Então, aí eu não vou me estender muito aqui, não. Tamo junto. Presença do Zico lá em Tanger. Gabigol pilhado. As laterais praticamente definidas, né? Felipe Luiz deve jogar. E o Mateuzinho também, né? Com um provável time que já saiu em vários sites de notícias, né? As laterais já praticamente definida. Felipe Luiz e Mateuzinho. Eu acho que foi uma escolha boa, na minha visão, né? Na medida do possível. Óbvio que muita gente, inclusive eu, sinto falta do Rodinei. Ele viveu o auge dele nesses últimos 6 meses do Flamengo, né? Então, falta dele, mas o Flamengo tem tudo para chegar, apresentar um bom futebol e se classificar para a final. Então, é isso aí, nação. Tamo junto. E a nós, deixa o seu like para ajudar o canal. Eu estou indo lá. Valeu! Palpite? Palpite? Deixa seu palpite aqui. 2-1 Flamengo. 2-1 Flamengo e tamo junto. Gol de Gabigol e Pedrovic. Valeu!